E aí, pessoal do canal SafeSphere, eu vou dar continuidade ao nosso conteúdo de Firewall. Agora eu vou explicar sobre as questões da avaliação dos nossos dois vídeos sobre os Firewalls, né? Vamos lá, vamos dar prosseguimento à aula. E como que vai funcionar esse vídeo? Eu vou ler as questões, vou falar qual que tá certa e o porquê ela tá certa, e vou falar quais que estão erradas e por que elas são erradas. É, Então vamos lá. O que que é o Firewall? Bom, é, pelo o conteúdo que eu gravei, né? A resposta correta seria a C. Um sistema de segurança que filtra e monitora o tráfego de rede. E por que que é essa questão? Eu não sei se vocês lembram que eu tinha comentado que o Firewall ele é como se fosse um porteiro digital, certo? Então ele decide o que sai e entra da sua rede. Então ele se baseia por regras, basicamente, né? E com isso ele pode bloquear tanto o IP como protocolos, portas, entre outras coisas. Então, um exemplo prático disso seria que você quer bloquear o acesso ao Facebook da empresa. Da empresa que você tá, você é administrador de rede, de Firewall, né? E você quer bloquear o acesso ao Facebook. Então, você consegue fazer isso com o Firewall. Tanto isso como você consegue impedir que visitantes externos entrem nos servidores da sua empresa. Então, com o Firewall, isso é possível. Então, a resposta correta é a C. E a não está certa, né? Um sistema que bloqueia qualquer tipo de conexão de rede, porque o Firewall ele não bloqueia tudo automaticamente. Então, ele filtra de forma inteligente e se baseia em regras é, que você configura para poder fazer isso. A B é um software de antivírus. Não, o antivírus ele cuida de malwares dentro do computador e o firewall ele atua em rede, né? E a D, um roteador comum. Não é essa questão porque o roteador ele conecta os dispositivos à internet, mas ele não consegue filtrar de forma eficiente que nem o firewall faz. Então a resposta correta é a C. Questão 2. Qual é a principal função de um firewall? A principal função de um firewall é bloquear os acessos não autorizados e proteger contra ameaças, né? O porquê? A função principal do firewall é impedir que invasores entrem na sua rede e que consigam fazer algum mal, né? Então você consegue controlar quais são as saídas e as entradas do seu firewall, quer dizer, da sua rede, né? Com o firewall. Então, um exemplo seria você consegue configurar para poder permitir acesso a HTTP e HTTPS, que é os protocolos de internet normal, né? Que você consegue acessar sites e bloquear portas inseguras, tipo o Telnet, que seria para um acesso remoto, por exemplo. Então você consegue fazer esse filtro. E por que não é A? É melhorar a velocidade de internet. É, o Firewall, ele pode até causar um pouco de lentidão, dependendo da análise que ele faz. Então, se for uma análise muito agressiva da sua rede, ele pode ocasionar um pouco de lentidão na internet. Então, ele não consegue melhorar a velocidade. A C, cria redes de Wi-Fi públicas. É, Isso seria a função de um access point ou de um roteador, e não do firewall. A D é substituir sistemas de antivírus. O firewall e o antivírus, eles são soluções complementares. Só que um não substitui o outro, certo? A 3. Como um firewall ajuda a prevenção de ataques? A resposta correta seria B, monitorando e filtrando o tráfego malicioso. Então, ele consegue identificar tráfegos suspeitos e bloquear automaticamente esses tráfegos que ele
não considera legítimo, certo? Um, um exemplo seria alguém tentando escanear portas da sua rede e o Firewall consegue detectar esse volume, é, esse tráfego da sua rede em comum e bloquear, certo? Permitir qualquer tipo de conexão sem restrição. É, Isso é o contrário da função do Firewall, né? O Firewall, ele bloqueia as conexões, né? As conexões vindas de fora, o que você decidir. AC, apenas registrando eventos sem tomar ações preventivas. É, Registrar é parte da função do Firewall, mas ele age também, não só nisso, mas observando tudo o que está acontecendo na sua rede, né? Todos os tráfegos que estão acontecendo na sua rede. E a D, desativando a conexão de internet sempre que detectar uma ameaça. É, Isso não resolve muito a questão de segurança, né? Cortar o acesso é, não seria um não seria um modo tão eficaz, porque a segurança você tem que identificar o acesso e não excluir ele completamente. Então você tem que ir na causa raiz da onde tá vindo aquele sistema malicioso, né? A conexão maliciosa. A 4. Qual é a diferença entre um firewall de software e um firewall de hardware? A opção correta seria C. O firewall de software é instalado em dispositivos, enquanto o de hardware é um equipamento independente. É, Tanto é que teve a aula, né, do firewall de software do Windows mesmo, né? Bem básico assim. Então, o firewall de software, ele protege o próprio sistema onde é instalado, certo? E o firewall de hardware, ele protege a rede inteira. Então, o de software vai proteger a sua máquina, né, digamos assim, e o de hardware vai proteger uma empresa toda, ou a sua casa toda, né, se tiver um firewall instalado em casa. Então, um exemplo seria o firewall de hardware seria um Fortinet, um Sonic Wall, e o firewall de software seria o do Windows. E por que não é A? É, o firewall de software é um dispositivo físico, enquanto o firewall de hardware é um programa. Como eu já tinha falado, o firewall de hardware é um dispositivo físico e o firewall de software é um programa, né? A B, o firewall de hardware é instalado em computadores individuais. Ele está errado. Ele é colocado entre o modem e a rede, né? Ele para conseguir filtrar exatamente o tráfego entre esses dois. E a D, não existe diferença entre eles. É, então, então ele existe diferença sim, e é fundamental você escolher, né, no momento que você for fazer uma implementação, quais desses você vai usar definitivamente. A questão 5 é o que caracteriza um firewall corporativo? Um firewall corporativo, ele oferece recursos avançados como inspeções profundas de pacote, a opção B. Então, o firewall corporativo, ele faz muito além de bloquear. Ele consegue analisar todo o conteúdo que está passando na rede, seja pacote, controlando aplicativos, criação de VPN. Então ele consegue fazer uma coisa muito mais além do que só bloquear. Ele consegue analisar por um todo a rede, né? É... Ele é usado apenas para monitorar redes sociais? Não, ele consegue fazer muito além do que só monitorar redes sociais, né? A C, ele não precisa de atualizações regulares.
Pelo contrário, ele necessita de atualizações regulares, até por conta de cada vez mais estar surgindo os brechas, vulnerabilidades. Quanto mais atualizado, mais eficiente ele vai ser, por conta disso. Ele funciona apenas em redes domésticas? Não, também pelo contrário. Eles são feitos para a empresa, né? Para proteger uma rede muito grande. 6. Qual é a função de um firewall baseado em proxy? Essa seria a questão alternativa A. Atua como intermediário entre os usuários e a internet. Então ele consegue analisar as requisições antes de permitir o acesso ao site. Então ele é como se fosse o porteiro também, é, liberando e bloqueando acessos indevidos. Então, um exemplo seria um funcionário, ele tentar acessar um site, é, ele tentando acessar o site, o proxy vai analisar esse acesso e vai liberar, se for um conteúdo que for pré-definido ser acessado, ou ele vai bloquear se for pré-definido que o usuário não é para ter acesso. A B, ele bloqueia apenas downloads de arquivos grandes. Não, ele não bloqueia baseado em tamanho, ele bloqueia baseado em conteúdo, né? É bem diferente. A C, funciona apenas como um antivírus. Ele pode até trabalhar junto com o antivírus, mas são coisas completamente diferentes também. E a D, desativa a internet de tempos em tempos. Também não. Isso seria muito usual, né? Você usar uma coisa que desativa a sua internet de tempos em tempos. Então também não é uma alternativa correta por conta disso. A questão 7 é como um firewall monitora e controla o tráfego de rede. Essa seria a questão B. Inspecionando pacotes de dados e filtrando protocolos conforme regras pré-definidas. Então, o firewall, ele examina cada pacote que passa na sua rede, ele vê a origem, vê o destino, consegue ver o tipo, o conteúdo e tomar as decisões por conta disso. Então, eu quero que o computador, seria a origem, o computador do RH consiga acessar um servidor que tem um banco de dados do pessoal do RH. Então, é a origem, você vai liberar para um destino certo e você consegue fazer todo o controle da sua rede por conta disso. Eu quero bloquear sites do tipo games. Você consegue fazer. Eu quero bloquear ou liberar conteúdos de notícias. Também. Então, seria a questão B por conta disso. Agora, A, apenas contando o número de pacotes transmitidos. Essa não seria correta, porque contar não adianta nada se você também não analisar, certo? A B, bloqueando todos os acessos sem conexão. Também ele precisa permitir somente o que é necessário, né? Então, se você bloquear tudo, ninguém vai ter acesso a nada, né? E a D, apenas registrando informações sem tomar ação. Também é inviável, né? Ele tem que tomar uma ação para poder deixar a sua rede segura. Então, se ele notar alguma coisa suspeita, é para bloquear, é para tomar uma ação, certo? A questão 8. Quais são algumas limitações do firewall? A alternativa correta seria a A. Eles não podem proteger contra todas as ameaças, né? Como eu tinha mencionado na aula de firewall, eles são essenciais para a rede.
só que eles não conseguem resolver tudo, né? Então, muito das coisas que ele não consegue fazer seria por conta do phishing. Assim, ele não consegue ter um controle do usuário. Então, se o usuário clicar em alguma coisa maliciosa, assim, pode passar como não pode não passar. Então, ele não consegue ser 100% seguro, né? Uma rede tendo um firewall, ela não consegue ser 100% segura por conta disso. AB. São fáceis de configurar e sempre funcionam corretamente? Então, um firewall mal configurado seria um problema, mas um firewall bem configurado não seria problema nenhum. Então, tudo depende da configuração que um especialista vai fazer nele. AC. Eliminam completamente a necessidade de outras soluções de segurança. Não, pelo contrário. Ele consegue cuidar de uma camada, seria de redes, só que ele precisa também de outras soluções de segurança, como o antivírus, para proteger camadas a mais além da rede. E a D funciona apenas em redes domésticas. Não, o Firewall é para todo tipo de rede, não somente para rede doméstica, né? A 9. Qual das opções abaixo é uma boa prática para garantir a eficiência de um firewall? A resposta correta seria a manter o firewall e o sistema sempre atualizados. Como eu já tinha falado em uma das questões anterior, as atualizações são extremamente necessárias para um firewall, não só para o firewall, mas para um sistema no geral, tanto para corrigir falhas, bugs do sistema e para garantir que ele esteja sempre seguro com as atualizações mais recentes possíveis. Agora, a B, porque não está certa. É, utilizar apenas configurações padrão sem revisão. Isso seria um risco muito grande, porque configurações padrões são muito conhecidas e divulgadas na internet, porque eles já vêm com isso. Então, se por um acaso você deixar um sistema, né, com as configurações padrões, o risco de vulnerabilidade e de ataque ao sistema é muito grande. AC. Permitir todo o tráfego sem restrição. Também. Você tem que ter restrição na sua rede. Se você quer manter uma rede segura, principalmente de empresas, você tem que manter o mais restrito possível e só liberar o essencial pro trabalho. Nada além disso. E a D, ignorar alertas de segurança. Se você ignorar alertas de segurança, você vai estar deixando a sua rede completamente exposta. E se um desses alertas de segurança for de um hacker, de alguém tentando invadir a sua rede, você vai ser invadido por conta de estar ignorando um alerta, né? Agora, a questão 10 e a última é: por que é importante integrar o Firewall com outras ferramentas de segurança? Bom, como eu havia comentado, o Firewall ele complementa outros tipos de ferramentas de segurança. Então, ele é um dos protagonistas, mas tirando ele, também tem toda a parte de segurança de antivírus, o AF, que seria o firewall de internet, né? Então, somente ele sozinho não consegue garantir 100% da segurança. Até mesmo com antivírus, outras soluções, outras ferramentas de segurança, também não garantem 100%, mas garantem um nível de segurança muito maior, certo? Então, a resposta correta seria A, para melhorar a proteção contra ameaças, né? A B, porque não seria correto. Porque o Firewall sozinho é o suficiente para impedir todos os ataques. Pelo contrário, ele consegue barrar alguns,
mas não todos, né? Ele não funciona sozinho, né? Ele depende de outras ferramentas de segurança para conseguir ser eficiente também. A C, para reduzir a necessidade de treinamentos de segurança. Também não. A segurança, ela começa com um usuário bem treinado, né? Então, você não vai reduzir ataques somente com usuários bem treinados, né? Mas com um conjunto de ferramentas que vai compor isso, né? E a D, porque outras ferramentas de segurança são ineficazes. Não, pelo contrário, outras ferramentas de segurança são extremamente eficazes junto com o Firewall. Então, o Firewall mais outras ferramentas de segurança conseguem complementar muito bem um ao outro, certo? Então, basicamente, essas foram as questões da nossa aula de Firewall. Eu espero que vocês tenham entendido, né, tanto as aulas de Firewall quanto as questões, né? Respondam, coloquem nos comentários quais são as suas dúvidas, se vocês têm outras questões que a gente possa adicionar ou fazer um documento futuro com elas, né? Se a explicação foi útil, compartilha com o pessoal, com a família, dá like no vídeo e eu espero ver vocês numa próxima. Valeu!